Bem, gente, meu nome é Fátima, eu sou pedagoga, psicopedagoga e eu estou aqui para continuar aquela reflexão que eu fiz no Dia da Consciência Negra e que eu recebi vários recadinhos, inclusive alguns recadinhos referentes ao Dia da Consciência Negra. E eu acho interessante porque eu acho até bom as pessoas questionarem, as pessoas fazerem as suas colocações, porque nós vivemos num país democrático e é bom que a gente converse, que a gente partilhe e compartilhe as nossas ideias. E eu achei interessante que, mediante algumas ideias assim que não são bem entendidas, por que nós temos o Dia da Consciência Negra, que as pessoas falam assim, teria que ter o Dia da Consciência Humana, né? Ou o Dia do Branco, o Dia da Consciência Branca, Asiática, enfim. Mas, se tratando do porquê que esse Dia da Consciência Negra, a gente vai falar das conquistas que nós, enquanto negros, tivemos dentro do nosso país e de conquistas que nós, de repente, corremos o risco de perdê-las. Né? Nós estamos vivendo um momento agora que todas as conquistas que nós tivemos podem reverter e se a gente não continuar parando, tirando um tempo para a gente refletir sobre as conquistas que tivemos e sobre a nossa situação, que não está realmente no patamar que não que desejamos, mas que precisa estar, nós também não vamos caminhar para frente, nós vamos simplesmente regredir. E eu recebi um texto interessante, inclusive esse texto está veiculando nas redes sociais, achei interessante, aonde fala de um TCC que uma pessoa estava fazendo e pediu para completar nas lacunas humanas e negras, né? Completar o texto, vou colocar nas lacunas humanas ou negras. E eu vou fazer esse texto com vocês agora e eu acho interessante a gente refletir sobre isso. O texto fala assim: segundo a ONU, a população, aí você coloca humana ou negra, né? Aí tem essa lacuna. Aí, a população humana ou negra é a mais afetada pela desigualdade social no Brasil. Aí você pensa, é a população humana ou negra que é a mais afetada pela desigualdade social no Brasil? Outro ponto para refletir. Hoje, de 100 pessoas assassinadas, 71 delas são humanas ou negras. Outra coisa, os mais de 300 anos de escravidão ainda refletem no cotidiano da população humana ou negra. O índice de violência contra as mulheres humanas ou negras aumentou 35%. 61,6% da população encarcerada no país é de humanas ou de negros. E a mão de obra? A mão de obra no Brasil, ela ocupa 48,3%, mas é de humanas ou negras? E esse está no mercado informal. Pessoas que trabalham, que não têm garantia, fundo de garantia, que se ficarem doentes, elas vão morrer de fome ou então viver da caridade de outras pessoas, que não têm direito algum. E esses 48,3% são de pessoas humanas ou negras. Outra coisa, a população humana ou negra que ganha 59% do salário dos brancos. Uma outra coisa.
54% da população brasileira, ela é humana ou negra? Ela é negra. Mas sabe quantos por cento está na universidade? Apenas 12% dessa população está dentro da universidade. Nós precisamos ou não de ter um dia para a gente refletir sobre a nossa condição no nosso país. Esse é um dia da consciência humana ou consciência negra? Todos nós somos humanos. A consciência humana nós precisamos ter. E o humano inclui também o negro. É justamente porque não somos considerados totalmente como seres humanos, é que nós precisamos ter um dia para refletir por que não somos considerados humanos. Eu vou, a partir de hoje, trazer para você uma história. Eu gosto muito de história. Só que essa história é verídica. E essa história, ela começa lá nos anos 50. E essa história começa com uma criança que foi muito desejada, muito sonhada, num berço de família negra. E essa criança, muito amada pelos seus pais, ela se sentia a pessoa mais linda. Mais linda. Por quê? No seu núcleo familiar, ela era linda. No seu núcleo familiar, amada, sonhada, desejada. No seu núcleo familiar, ela tinha todo o apoio. Aos 7 anos, foi o momento dela ir para a escola. Era o momento, era a hora dela conhecer o mundo lá fora. E quando ela chegou para entrar na escola, ela deparou com a realidade nua e crua, pela qual ela ainda não conhecia. Ela chegou numa escola que os pais delas tanto sonhou que ela pudesse frequentar, porque era uma escola muito boa, pública. E nessa escola, quando ela chegou, ela se sentiu isolada, porque ela não podia sentar perto dos coleguinhas, porque ela era feia, preta, gorda, e essa criança ia pegar feio nos outros. E isso fez com que essa criança fosse lá para trás, lá na última carteira, e ficava quietinha lá. A professora, lógico, ela percebia, mas tratava essa criança com carinho, com atenção. Ela era uma profissional. E os anos foram se passando. O outro ano, essa mesma criança foi para essa mesma escola. Ela encontrou uma outra professora. Chegou na sala de aula, uma professora linda, linda. Ela nunca tinha visto uma professora tão linda. Mas essa professora tratou essa criança como tratou todas as outras crianças. Chegou perto de cada uma dessas crianças, colocava a mão nas crianças, cumprimentava as crianças, abraçava as crianças. E quando ela chegou perto dessa menina negra, ela falou assim: que menina linda! E colocou a mão no braço desta menina. E quando ela colocou a mão no braço dessa menina, essa menina ficou encantada com essa professora. E ela ficou tão encantada que ela falou assim: eu nunca vi uma mulher branca tão linda colocar a mão em mim. Porque até então, as mulheres brancas não colocavam a mão em mim porque tinha medo de pegar preto e feio. E essa mulher, essa professora, ela fez tanta diferença
diferença na vida dessa menina, que o sonho dessa menina era ser professora. E essa menina teve a graça de ter essa professora por uns 2 anos na vida dela. Um dia ela chegou na escola, essa professora já não estava mais lá. Ela não seria mais aluna dessa professora. Ela não entendeu o porquê. Ela se sentiu perdida. Mas mesmo com essa professora maravilhosa, entre os seus pares, essa menina sofria a dor do racismo. A professora, ela fazia o possível na sala dela, como todas fazem até hoje. Mas os colegas não se aproximavam, as amiguinhas não brincavam, sempre a isolavam. As festas juninas, ela não podia dançar, porque os amiguinhos, os coleguinhas não queriam dançar com ela. Porque não ia dançar com menina preta, gorda, feia, beiçuda, bunduda. E era assim. Até que um dia veio uma outra professora maravilhosa também. Mas foi passando. E a escola, a gente não tinha voz. A escola não tinha voz. A menina não tinha voz. Tudo foi passando. E você aprendendo. A menina aprendendo a conviver com uma sociedade que a discriminava. Um dia, ela estava voltando para a escola, uma das colegas, com uma gilete na mão, porque antigamente usava-se gilete, uma lâmina, ela passou correndo, cortou, passou a lâmina na mão da menina. Gente, a menina chegou em casa chorando, e doendo, sangrando. Na rua, as pessoas não se importaram. A menina chegou em casa, a mão ardendo, queimando. Quando chegou em casa, a mãe foi, socorreu, né? O pai chegou. Olha, você não pode apanhar na rua, né? Se alguém te bater, você bate também. E cada vez mais, nesse ambiente da escola, você se sentindo tolhido. Lógico, gente. Você sofrendo tudo isso, todas essas pressões dentro da sala de aula, o seu aprendizado, o aprendizado dessa criança, lógico que ia ficando difícil. Mas mesmo assim, ela conseguiu terminar o primário na época, com nota boa, tirou o diploma de 4º ano. Porém, tinha alguns resquícios, porque ela não conseguia, ela tinha que se defender. Ela tinha que se defender dos coleguinhas que criticavam, que brigavam, ou que, se alguém que não fosse como ela se aproximasse dela para brincar, ou das outras, porque, na verdade, nessa escola, devia ter umas 8, 10 crianças negras, a maioria branca. E o mais interessante, quando uma criança negra se aproximava da outra para brincar, os outros criticavam. Então, a opção do negro era se isolar, cada um num cantinho. Se quisesse estudar e se quisesse se posicionar. Não como ser humano, mas se posicionar em busca de um melhor, de uma posição na vida, de melhorar a sua condição de vida através dos estudos. Até que um dia, essa menina foi para o 5º ano, antigamente, que hoje nós podemos considerar que é o 6º ano. E para passar para esse 5º ano foi uma dificuldade, porque teve que enfrentar um ano de admissão, que era o 5º ano, para depois chegar no 6º ano. E lá, ela ficou na sala, aonde eram selecionadas as crianças com condições sociais melhores, as crianças mais bonitas numa sala, que era a sala A, as crianças mais
menos competentes na outra sala e por aí vai. Eu fiquei numa sala B, ou C, se eu não me engano, que essa menina sou eu. E eu sei que na hora do recreio, eu sentava lá no pátio e ninguém podia brincar, porque quando brincasse comigo ou chegasse perto de mim ou de qualquer outra menina da mesma condição, era uma chacota, era assim, era uma piada. E às vezes a gente ficava isolado. O engraçado é que quando a gente saía da escola, na rua, a gente brincava com todo mundo. A gente não tinha cor. Mas dentro da escola, a gente tinha cor. Dentro da escola, a gente era separado. Talvez, não sei, as minhas colegas da época não lembrem disso. Não se lembrem disso. Por quê? Quem comete esse tipo de atitude é uma coisa tão cultural e tão entranhada que eles faziam e não percebiam. Porque, na verdade, gente, eu acredito mesmo que tem muita gente que às vezes falam ou cometem algumas ações que é racismo, que é de racismo, mas não percebe, porque já está enraizado, é cultural. E por isso que nós precisamos parar e refletir aquilo que a gente fala. Não é mimimi, não, gente. Porque só quem recebe, só quem sente é quem realmente recebe essas doses de piadas racistas, esses comentários racistas. Eu vou parar por aqui, porque a história continua. E isso é como uma saga. Nós vamos descobrir juntos o nome dessa história, porque é linda, tá? E no próximo vídeo eu vou continuar a história. Para aí no 6º ano, ou no 1º ano do ensino fundamental, né? Ou do 2º ano, não sei, mas na época a gente podia chamar que era no 5º ano, tá? Um beijo no seu coração.